Sou Alana Barreto, sou médica residente, primeiro ano da oftalmologia. Vou falar agora um pouco sobre retinose pigmentar e doença de Stargardt. Essa aula ela se refere ao módulo de retina. Bem, então vamos começar. Então, a retinose pigmentar ela faz parte de um grupo de distrofias hereditárias. O que são essas distrofias hereditárias? São distrofias que acometem tanto o epitélio pigmentado da retina, o EPR, fotorreceptor e corpo capilar. Ou seja, essas doenças elas vão gerar alterações variadas na visão dos pacientes. Logo, então, a retinose pigmentar ela faz parte desse grupo de doenças. É importante falar que ela pode iniciar tanto na infância quanto na vida adulta. Isso aí varia bastante. Há um componente também genético. Então, tem pessoas que têm essa doença de forma esporádica. Outras, a maioria dos casos, ocorre uma herança, que pode ser dominante, recessiva, mitocondrial. Por exemplo, as recessivas, elas tendem a ser mais agressivas, mais graves do que, por exemplo, as autossômicas dominantes. Então, vamos falar agora um pouco do como essas doenças são classificadas. Então, essas distrofias hereditárias, que acometem o olho dos pacientes, elas podem ser classificadas de acordo com o tipo de herança, como já falei, se é autossômica dominante, se é recessiva, se é ligada ao X, se é mitocondrial, ou ela pode ser classificada em instáveis ou progressivas, ou seja, aquela doença que se comporta de maneira que vai avançando, que vai piorando cada vez mais, ou ela é mais estável, ela não tende a progredir. Ela pode ser generalizada quando ela comete cone, bastonete, todo EPR, ou ela pode ser central, quando ela acomete toda a mácula, ou que acomete mais a mácula. E ela também pode ser classificada de acordo com a estrutura acometida, ou seja, acometeu o epitélio pigmentado da retina, acomete mais o fotorreceptor, ou acomete mais a coroide. Então, isso aí vai variar bastante. Bem, vamos falar agora mais propriamente da retinose pigmentar. Então, o que é essa doença? É uma doença degenerativa, generalizada dos fotorreceptores. Ela vai acometer inicialmente mais os bastonetes. Então, o paciente ele vai começar a apresentar uma dificuldade de enxergar à noite, uma dificuldade na visão periférica, e ao longo que a doença progride, o paciente vai apresentar alteração dos cones, vai ter uma perda de visão central, vai ter uma perda dessa visão para cores. A prevalência da doença é cerca de um caso a cada 5.000 pessoas. Então, cerca de 2,5 milhões de pessoas no mundo todo têm essa doença. Com relação à gravidade, eu falei que também depende, no slide anterior, do tipo de herança, da doença, mas também uma mesma mutação genética, ela pode causar diferentes padrões, diferentes fenótipos em indivíduos distintos. Então, isso é bem interessante. Aqui nesse quadrado aqui embaixo, a gente vai falar desses tipos, genéticos. Temos a esporádica, que é o indivíduo que não tem caso na família, geralmente, então, de forma aleatória, ele sofre a mutação, e gera retinose pigmentar. Geralmente, ela é menos grave. Temos a ligada ao X, que ela é mais grave, juntamente com a autossômica recessiva, que também é mais grave, sendo que a ligada ao X é mais rara. A autossômica dominante, ela tem o melhor prognóstico, e temos também a mitocondrial também. Então, qual é a tríade que compõe a retinose pigmentar? A retinose pigmentar ela é composta pela tríade de pigmentação retiniana, que a gente pode ver nessa primeira imagem, que é essas espículas ósseas, você vê aqui na periferia, da retina, essas espículas ósseas, esse pigmento depositado.
temos a atenuação arteriolar, ou seja, esses vasos eles vão estar mais atenuados, e temos também a palidez do nervo óptico. Nessa imagem aqui de baixo, deixa eu tirar aqui o cursor aqui um pouco, vemos a doença no seu estágio mais final, no seu estágio mais progressivo. Aqui vamos falar um pouco do quadro clínico. Então, como é o quadro clínico da retinose pigmentar? Então, o paciente ele pode inicialmente estar com a acuidade visual normal, depois ele vai ter essa dificuldade de enxergar à noite, ele vai ter essa perda de campo visual periférico, vai ficar com aquela visão mais central. Isso se dá inicialmente, principalmente pela essa lesão dos bastonetes. Depois ele vai ter essa perda de visão central, né? Aí que seria mais essa alteração dos cones, da visão das cores. O paciente também pode se queixar de fotopsias. O que são essas fotopsias? São luzes, flashes de luz. Na imagem aqui acima temos um exemplo de retinose pigmentar ligada ao X. Então, com relação às complicações, que doenças que alterações podem estar envolvidas na retinose pigmentar? Dentre elas, a principal é a catarata. E qual tipo de catarata? A subcapsular posterior. Então, é a principal complicação desses pacientes. Mais pra frente eu vou falar dos tratamentos, né, com relação a essa catarata. Glaucoma, cerca de 2% das pessoas que têm retinose pigmentar, eles têm glaucoma de ângulo aberto. E também ceratocone, só que ceratocone é bem raro, mas pode ser que esses indivíduos apresentem. Também os pacientes podem ter descolamento, né, de vítreo posterior, uveíte intermediária, um DR exudativo, ou seja, um descolamento de retina, né, e doença do tipo de Coats. É importante falar também sobre o aconselhamento genético. Esses pacientes, eles têm um componente genético muito importante. Então, quando a gente atende esses pacientes, a gente tem que levar isso em consideração, né, de aconselhar, de investigar essa questão hereditária. Temos alguns exames que podem ser feitos para auxiliar no diagnóstico dessa doença, como a eletroretinografia de campo total, né, que é um exame que pode ser utilizado. Temos também a eletrooculografia, que vai estar alterado nesses pacientes. Temos também a adaptação ao escuro. Esse exame vai avaliar essa perda de visão à noite, né? Então, o paciente vai ter uma perda, né? Então, inicialmente, quando o diagnóstico é mais difícil, a gente vai ver que esses pacientes vai ter essa alteração. O campo visual vai ter também uma alteração. Os pacientes vão apresentar escotomas periféricos, e essa visão ela vai coalescendo e o paciente vai tendo a perda de visão central. E aí vai coalescendo, e pode ser até que o paciente ele perca essa visão por completo. O exame, o OCT, também pode ser utilizado nesses casos, onde vai ser visualizado um edema macular cistoide. Diagnóstico diferencial. Então, algumas doenças, é importante falar também, elas mimetizam a retinose pigmentar. Por exemplo, a retinopatia traumática. O paciente que teve um trauma, entrou um corpo estranho no olho, e quando você vai fazer aquele exame, você vê uma alteração no fundo de olho semelhante à retinose pigmentar, mas pode ser que seja devido a essa retinopatia traumática e a presença do corpo estranho. Outra doença é a doença inflamatória. Então, várias doenças inflamatórias infecciosas na retina podem mimetizar a retinose pigmentar, como a sífilis, rubéola, toxoplasmose e a herpes, o herpes vírus, né? Outra alteração é a retinopatia paraneoplásica. Embora raro, mas pode acontecer, e ela pode sim mimetizar um quadro de retinose pigmentar. Então, a gente tem que ter atenção quando a gente atende esses pacientes. E outra doença que pode, mimetizar é a toxicidade medicamentosa. Alguns medicamentos
quando eles acometem, eles são retinotóxicos, eles acometem o fundo do olho do paciente, a gente vai achar achados semelhantes à retinose pigmentar. Então, a gente tem que avaliar, por exemplo, a hidroxicloroquina. Tratamento, né? Vou falar um pouco do tratamento da retinose pigmentar. Então, infelizmente, é um tratamento mais de suporte. Não tem, assim, uma terapia, assim, muito específica, assim, para isso. Então, a gente vai dar o suporte a esse paciente, fazer o acompanhamento, adaptar esse paciente, porque ele vai ter uma baixa de visão, reabilitar esse paciente para a vida que ele vai viver agora, né? E evitar o tabagismo também é importante. Também, como eu falei anteriormente, a cirurgia de catarata. Muitos pacientes com essa doença, eles evoluem com catarata subcapsular posterior. Então, a cirurgia de catarata, ela pode sim ajudar esses pacientes. Então, o uso de chapéus e óculos, por quê? Como eles têm uma maior sensibilidade, né? Então, a gente vai usar óculos e chapéus para bloquear o comprimento de onda ultravioleta. E isso vai gerar um maior conforto nesses pacientes. Vitaminas, tem que ter um pouco de cautela e cuidado para você na hora da prescrição. Foi visto que altas doses de vitamina A teria sido benéfico para o tratamento desses pacientes, porém, o estudo de Aredes verificou que altas doses de vitamina A, paciente fumante, aumenta o risco de desenvolver câncer de pulmão. Então tem que ter bastante cautela. Além de ser hepatotóxico, mulher gestante tem que ter um maior cuidado também na hora de prescrever, que tem que evitar. E luteína e também a zeaxantina, elas podem ser utilizadas nesse tratamento. Então, como já disse, evitar medicações retinotóxicas, né, hidroxicloroquina, medicações para disfunção erétil. Essas medicações, elas vão prejudicar mais a retina do paciente, então a gente tem que evitá-las. Então, agora eu vou falar de um casinho aqui interessante, que é a retinose pigmentar atípica, RPA. O que é a retinose pigmentar atípica? É uma forma de retinose que ela se manifesta de forma um pouco diferente, né, da retinose típica, o nome já diz. Só que às vezes ela pode estar associada a síndromes, ou seja, além dessa alteração no olho, o paciente vai ter outras alterações sindrômicas. Então a gente tem que estar atento a isso, né? Então, a síndrome de Kearns, né, essa primeira, é uma síndrome mitocondrial, ou seja, de origem mitocondrial. O paciente vai apresentar uma oftalmoplegia progressiva, ele vai apresentar pitose. A retina ele vai ter uma pigmentação em sal e pimenta, vai ser característica. Aí, a síndrome de Usher, ela também vai estar associada à retinose pigmentar. É uma doença autossômica recessiva que vai causar a cegueira, né, devido a essa retinose, e vai estar associada à surdez. Pode haver também, né, atrofia óptica e essa pigmentação de retina e sal e pimenta. Mas, com a síndrome, ela vai ter outras malformações, né, esqueléticas e atraso mental, por exemplo. Então, agora vamos falar dessa doença de Refizum, que também é uma doença que é caracterizada pelo acúmulo de ácido fitânico. Então, esse ácido fitânico vai acumular na pele, nas vísceras, no sistema nervoso central desse paciente, vai gerar uma alteração na retina, pode gerar catarata e atrofia óptica, né? Temos também essa síndrome, né? Essa segunda síndrome, ela causa deficiência na absorção de vitaminas lipossolúveis, de lipídio, atraso no desenvolvimento, gera ataxia espinocerebelar e, como já disse, alteração, né, da retina, essa retinose, nistagmo, estrabismo e pitose. Temos essa síndrome de Biddle, né? Gera atraso mental, polidactilia, né, alteração e maculopatia. Em olho de búfalo pode gerar distrofia, né, que já disse, de cone, bastonete, né, que é a retinose pigmentar, dentre outras alterações.
Então, agora vamos falar também de outro tipo de retinose que é atípica, né? Que é a retinose sem pigmento. O nome já diz, essa figura a gente pode ver bem. Que é uma retinose que tem pouco ou nenhum acúmulo de pigmento. Então ela é diferente, né, da outra. Só que o quadro clínico dela ela vai ser bem semelhante da retinose pigmentar típica, né? Aquela perda de visão periférica, dificuldade de ver no escuro, que vai progredindo, alterando o campo visual dos pacientes. Pode ser que com o tempo a doença evolua e que não haja mais e que haja, né, pigmento, né? Mas geralmente não tem. Temos essa também agora a retinite, né, punctata albicans, que também é outro tipo de retinite atípica. Então, ela vai ser caracterizada como na figura acima, né, por atenuação arteriolar. Esses olhos vão estar atenuados, vão aparecer manchas, pontos branco-amarelados, em geral mais periféricos, vai poupar ali a mácula do paciente. E é característico, o quadro clínico também vai ser bem semelhante, que é a perda visual progressiva e a dificuldade de enxergar à noite, né? Temos agora a retinite pigmentosa setorial, que vai ser uma retinite pigmentar mais periférica, né? Ela vai atingir mais os quadrantes, os quadrantes inferiores, e vai ser unilateral, né? Vai ser um pouquinho diferente das outras. E a síndrome de Leber, essa síndrome aqui, ela também gera, né, essas alterações na visão dos pacientes. É a principal causa genética de distúrbio visual em crianças, então é importante a gente saber. Então, o que o paciente vai apresentar? Epilepsia, atraso mental, surdez, alterações ósseas nos rins, no sistema nervoso central também. O paciente vai ter essa distrofia de cone e bastonete, né, que é característico da retinose pigmentar. O paciente vai ter uma cegueira precoce, então a cegueira logo após o nascimento ou pouco tempo depois o paciente ele passa a apresentar essa cegueira. Então, inicialmente, o paciente vai ter nistagmo também, pode ter fotoaversão. Então, como é o fundo de olho? Inicialmente, você não pode ser normal ou então discreto estreitamento arteriolar. E nessa primeira imagem aqui acima, a gente pode ver um paciente com retinose pigmentar leve, manchas amareladas. Embaixo vamos ver drusa de nervo óptico, pigmentação na mácula. Mas o paciente, eles dessas amarose, eles podem ter várias outras alterações no fundo de olho. O paciente pode ter também a síndrome ocludital, como você vê nessa imagem. O paciente, ele coça, né, esfrega bastante essa região dos olhos e a gordura, né, a orbitária, ela vai sendo, né, reduzida. O paciente pode evoluir com ceratocone, ceratoglobo, por exemplo. Então, aqui a gente vai falar da atrofia coreo-retiniana paravenosa pigmentada, que também é uma variação da retinose pigmentar. Então, aqui a gente pode ver, né, nessa imagem, espículas ósseas, mas você vê que é ao redor, né, das veias, acompanhando de atrofia, né? Você vê que é uma alteração que acompanha o trajeto das veias da retina. Geralmente ela acontece depois de um quadro inflamatório. Então, o paciente ele tem um quadro inflamatório e aí depois aparece com essa alteração. Geralmente ela tem um curso benigno, não progressivo e assintomático, de forma geral. Bem, gente, agora eu vou falar um pouco da doença de Stargardt. É uma doença que tem uma incidência de um caso a cada 10 mil. É doença conhecida como doença macular juvenil. Vai ser a distrofia macular mais comum. Então, qual é a característica dela? Vai ser o acúmulo no EPR de lipoficina. A gente pode ver aqui nessa imagem aqui ao lado. O que é a lipoficina? É um produto residual do metabolismo do EPR. Como é que ela vai se apresentar? Geralmente ela vai se apresentar na infância ou na adolescência. De forma geral, o prognóstico não é tão bom. Temos 3 subtipos. STGD1,
que é a mais comum, que acomete o gene, uma mutação no gene ABCA4. Temos a D3 e a D4 também. Então, como é o quadro clínico dessa doença? É caracterizada por uma redução de visão de cores e também uma visão de escuro. O paciente vai se queixar disso. E diminuição agora vai ser da visão central, vai ser diferente da retinose pigmentar. Então, o paciente vai queixar que a visão na parte do centro está diminuindo. E quais são as alterações no fundo de olho? Então, a gente pode ver nessa imagem, né? Essa primeira, um pontilhado macular inespecífico. A segunda, que vai evoluindo, né? Um rastro de caracol. A terceira ali a gente pode ver o aspecto de bronze batido, olho de búfalo. E embaixo a gente vai ter uma atrofia geográfica. Além disso, alguns pacientes eles podem apresentar neovascularização. Com relação aos exames, alguns exames podem ser solicitados que vão auxiliar, né, no diagnóstico dessa doença. O OCT, a gente vai ver uma atrofia, a gente pode ver aqui também manchas, né, de CPR. Outro exame que pode ser solicitado, né, um dos exames, é a angiofluorescência de fundo. A gente vê nessa daqui, né, manchas hiperaltofluorescentes. O campo visual, né, que eu já falei, tem um escotoma, né, você vê que tem uma perda central da visão, que é justamente conhecido com essa queixa do paciente. Então, o tratamento. De forma geral, o tratamento são medidas gerais, é de suporte, igual a retinose pigmentar. Não tem muito o que fazer, no sentido de medicação, essas coisas. Então, o uso de óculos, chapéus, né, para proteger contra a exposição de luz e alta energia. Aqui já é diferente o uso da vitamina A, né? Aqui a vitamina A ela vai acelerar o acúmulo da lipofuscina. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, né? Então, não prescrever de jeito nenhum. Vitamina A piora o quadro clínico do paciente. E temos os estudos, né? Mas nada ainda muito certo, tá na fase do ensaio clínico, que é terapia genética, algumas medicações estão sendo desenvolvidas e o uso de células-tronco. E aqui estão as referências que eu utilizei para fazer esse trabalho. E, mais uma vez, gostaria de agradecer quem ficou até aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau.